Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Neemias, capítulo 7, versículo 70, que fala assim. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, a parte da história, a muralha já tinha sido reconstruída. Porém, a cidade de Jerusalém precisava também ser reconstruída. Ok? Então, aqui nessa parte da história, está afirmando pra gente que muitas pessoas deram dinheiro para reconstruir o templo. Então, com a muralha reconstruída, havia proteção para a cidade. Só que dentro da cidade havia um templo, que também precisava ser reconstruído, porque ele foi destruído pelos babilônios quando levaram o povo cativos como escravos. Então, a cidade por um todo, ela estava devastada. Então, primeiro se houve uma proteção em volta dessa cidade, que era o muro, que foi reconstruído, para depois refazer a cidade que estava sendo destruída. Trazendo isso para a nossa realidade, a gente precisa entender algo aqui, antes de eu começar a explicar. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Tanto a fase ruim, quanto a fase boa. Por que a fase ruim é necessária na nossa vida? Porque na fase ruim, aos nossos olhos, seria uma fase ruim. Mas, na verdade, a fase ruim também é uma fase boa. Por quê? Porque através das dificuldades que nós passamos, que Deus permite a gente passar, muitos aqui foram consequência das suas escolhas. Mas muitos aqui foram pessoas que colocaram você na situação. Mas é uma fase ruim, entre aspas, por um todo, ok? Então, por que Deus permite a gente passar pelas fases ruins da nossa vida? Para a gente crescer, para a gente amadurecer e para a gente aprender com aquela fase ali a não fazer de novo. Ou se foi alguém que te colocou na situação, para você aprender a não fazer ou ser como aquela pessoa. Então, fases ruins são necessárias na nossa vida para a gente amadurecer e para a gente crescer como ser humano. Entende? Para a gente ver o valor das coisas. Para a gente ver que com aquela situação ali que se nós fizermos vai machucar. Então, a gente não vai fazer por quê? Porque a gente já passou pela situação e não quer que o outro também se fira. Então, fases ruins são necessárias na nossa vida para o nosso crescimento e desenvolvimento. Por isso que a fase ruim não é tão ruim assim. É ruim de passar, porém é um crescimento que a gente tem. Que se a gente estivesse passando por uma fase boa, a gente não daria valor. Mas primeiro a gente passa pela fase ruim para aprender a valorizar, para aprender de um modo geral, para quando chegar a fase da bonança, a gente valorizar aquilo que está se dando para nós. Entende? Porque nós, seres humanos, temos uma forte tendência de não valorizar o que chega nas nossas mãos sem esforço. A gente valoriza o que a gente se esforça para ter. Mas aquilo que chega na nossa mão de mão beijada, a gente geralmente não agradece. A grande maioria não agradece. A grande maioria acha que aquilo ali veio porque era merecimento dela. Entende? Então, para não acontecer isso no seu processo com Deus, primeiro, ele permite você passar pela fase mais difícil, uma fase mais dificultosa, para você começar a valorizar tudo que ele vai trazer para a tua vida. Ok? Sabendo disso, voltando aqui para a história, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Nessa nova fase, Deus vai permitir chegar até você pessoas para lhe ajudar a se reerguer. Então, você passou por uma fase ruim, ficou para trás, e ficou contigo somente o aprendizado dela, ok? O que você aprendeu, o que você desenvolveu, o que você amadureceu. Nessa nova fase, Deus vai trazer até você pessoas que vão te ajudar financeiramente, com presente, para te reerguer, para terminar de preparar você para receber a promessa de Deus para sua vida.
Por que eu falo terminar de preparar você? Porque a promessa de Deus, ela já está pronta. Ela está te esperando. Entende? A palavra que Deus lançou sobre a sua vida, ela vai se concluir. Porém, para você poder usufruir da promessa, é necessário que você esteja literalmente, totalmente pronto para viver a promessa. Então, o seu interno já está reconstruído, que é a muralha. Porém, o seu externo precisa agora ganhar um up, entende? Precisa ganhar um revigoramento, precisa ganhar a sua aparência precisa ser cuidada, a sua estima está baixa, então ela precisa ser elevada de novo, para poder despertar em ti uma alegria, uma vontade de viver, entende? Então, nessa nova fase, Deus está trazendo pessoas até você para te abençoar, para te elevar, para a sua estima ficar elevada, ficar com uma autoestima e não com uma baixa estima. Entende? Para te dar bons momentos, para te dar momentos de alegria, coisas que você já não sabe há muito tempo o que é isso. Porque o seu processo foi um processo desgastoso, foi um processo dificultoso, foi um processo que requeriu de você uma certa dedicação, a qual a sua energia está com a bateria baixa. Entende? Devido a todas as lutas e pelejas e guerras que você passou para poder ser aprovado por Deus, para poder passar para a segunda fase que é agora. Entende? Então, um novo tempo está chegando na sua vida. Um tempo de bonança, um tempo de alegria. Um tempo que vai dar um up para você, a qual você vai se ver que valeu a pena passar por tudo que você passou, para você entrar nessa nova fase e viver agora tudo que você viveu. Sabe aquela parte da história de José que fala dos 7 anos de vacas magras e dos 7 anos de vacas gordas? Você passou pelos 7 anos de vacas magras, que foi o seu processo, a sua peleja, a sua dificuldade. 7 anos de vacas magras você passou ali. Agora, nessa nova fase, Deus vai fazer você passar os 7 anos de vaca gorda. Ou seja, não é que não vai haver dificuldades, porém, pelo fato de você estar fortalecido em Deus e com uma nova estrutura, por maior dificuldade que venha contra você para tentar abalar a sua estrutura, porque o inferno sempre vai tentar abalar a nossa estrutura, entende? Com o seu fortalecimento de todo o processo que você já passou, não vai ser qualquer ventania, não vai ser qualquer investida, não vai ser qualquer palavra, não vai ser qualquer pessoa que vai abalar a sua estrutura agora, porque você está fortalecido em Deus. Ou seja, você sabe qual é a sua identidade em Deus. Quando nós sabemos quem somos em Deus, não é qualquer coisa que abala a nossa estrutura. Porque sabemos que somos filhos e sabemos que Deus é nosso Pai. Porque somos reconhecidos por Ele. Entende? Então, uma vez que você sabe quem você é em Cristo, quem você é para Deus, não é qualquer coisa, pessoa, situação que consegue abalar a sua estrutura. E hoje você sabe quem você é. Hoje você sabe qual é a sua identidade. Entende? Então, não é qualquer um que vai te abalar. Coisas que antes te abalavam, agora você passa por cima, como se fosse um tratorzinho. Não está nem aí para a pessoa fazendo alguma coisa contra ti. Porque a gente entende que aquele que vem contra nós para fazer mal para nós, um momento, aquela maldade que está sendo feita vai voltar para a pessoa que está fazendo. Porque você já está estruturalmente, psicologicamente e estruturalmente fortalecido. Então você não vai revidar. Porque você entendeu que quem luta as suas guerras é Deus, não é você. Entende? Então, toda a maldade que foi lançada contra a sua vida não vai abalar você. Deus usou para fortalecer você. Entendeu? Deus usou, ele transformou a maldição lançada sobre a sua vida em bênção. Ele fortaleceu você e te amadureceu e te deu crescimento. Porém, toda a maldade que foi lançada sobre a sua vida por pessoas com egos inflamados e com inveja de ti, toda essa maldade voltará para ela, como se você tivesse aqui e aqui na frente tivesse um espelho. Então, tudo que foi lançado contra você, bateu e voltou. E você está fortalecido. Ou seja, não chegou em você por quê? Porque Deus é seu escudo. Porque você entendeu quem você é em Cristo. Porque você entendeu a identidade que você tem. E você se apegou ao Senhor, ao invés de ficar batendo boca com quem não deveria bater. Entende? Então,
você está uma nova criatura. Você entendeu quem é Deus na sua vida, quem é o Espírito Santo e quem é Jesus na sua vida. E você agora está priorizando a eles para poder vir a receber tudo que Deus tem para ti. Ou seja, você entrou com uma ideia no seu processo, todos nós entramos com uma ideia. Durante o seu processo de desconstrução, para Deus reconstruir você do jeito dele, houve-se uma transformar na sua mente e agora você tem como objetivo chegar e viver os planos do Senhor para a tua vida. Então, ou seja, tudo que vier de distração para poder tirar você do foco, não consegue mais tirar você do foco. Porque você entendeu o que Deus tem para ti e o que Ele vai te entregar. E durante o seu processo, Ele já te revelou muitas coisas aonde você vai chegar e o que você vai ser. Entende? Então agora você não abre mão da sua vida com Deus, porque você quer viver exatamente o que Deus te revelou. Entende? Então o processo serve para isso também, para a gente criar intimidade com Deus, para Deus desconstruir na gente tudo que foi construído errado, para a gente ser reconstruído pelas mãos de Deus e para a gente saber o que Deus tem para nós. Porque é no processo, é no tempo de deserto que Ele nos revela no nosso particular, na nossa intimidade com Ele. Entende? Então, para a gente finalizar aqui, Deus, nessa nova fase, está trazendo pessoas que vão agregar na sua vida, que vão somar na sua vida, que vão trazer para você presentes a qual a sua estima vai voltar a se elevar. Ou seja, a volta dos bons tempos estão voltando para a sua vida, para você vir a ganhar um ânimo para continuar no seu processo, para chegar até a promessa. Ok? Então, uma nova fase está chegando. O que vai acontecer? O que acontece contigo de um modo geral quando essa fase começar na sua vida de novo? Você já adentrou na fase, mas quando ela começar a você receber os presentes, é você ganhar um novo up na sua vida, a ganhar um crescimento. Você vai ficar em evidência. Entende? Por mais que a gente queira ficar nos bastidores, a gente vai começar a ficar em evidência. Por quê? Porque através da sua vida, através da estrutura que Deus te deu, e através das pessoas que vão vir para poder presentear a sua vida de um certo modo, para ganhar um up na tua vida, através de você, Deus vai ser evidenciado. Então, quando Deus é evidenciado, consequentemente, nós somos evidenciados. Porque Deus usa a nossa vida para ser evidenciado. Então, todos à sua volta saberão que Deus é na sua vida. Então, todas aquelas pessoas que duvidaram do seu relacionamento com Deus, achando que tudo que você estava fazendo era para aparecer porque você queria chamar atenção, ok? Elas vão saber, a partir dessa nova fase, que Deus sempre esteve contigo e que você nunca esteve sozinho. E todas aquelas pessoas que tentaram contra a sua vida, de alguma maneira, para poder fazer você parar, fazer você desistir, fazer você, ou até mesmo destruir o que Deus construiu contigo, elas vão saber que você nunca esteve sozinha, que elas nunca lutaram contra você, mas elas sempre lutaram contra Deus. Entende? Então, o que você tem que fazer agora? Agradecer. Somente agradeça. Por tudo que você passou, por tudo que você está passando e por tudo que você vai passar com Deus. Entende? Porque agora você está forjado, você está preparado, você está pronto para adentrar na nova fase que Deus tem para ti. A fase de bonança, uma fase de promessa, uma fase de milagres e uma fase de maior intimidade com Deus. Lembrando aqui e não deixando a gente esquecer, tudo isso só está acontecendo devido à sua intimidade com Deus. Então, quando as coisas começarem a mudar na sua vida, quando os presentes começarem a chegar e quando você começar a viver a promessa, não deixe Deus de lado, porque do mesmo jeito que Ele está te dando, Ele tira. Deus precisa ser a sua prioridade, sempre, ad eterno, entende? Para você viver os planos do Senhor para a sua vida, Deus precisa ser a sua prioridade, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, tchau, tchau.